Shalom, Mevorah, Lekulam, Brochim Mabaim, sejam todos bem-vindos a mais um Shiur, né? Baruch Hashem. Eu agradeço a todos, né, por sempre estar assistindo nossos vídeos. E eu já peço para você que está assistindo pela primeira vez, né, nosso vídeo aqui e passou aqui pelo nosso canal. Eu peço para você, siga nosso canal, nos ajude a crescer, né? Deixa seu like também no final, se você assistir até o final, a nossa explanação, nossa drachá. Curta, compartilhe, né? Nos ajude a levar a Torá para mais e mais pessoas, né? É uma alegria muito grande, né? Estar desenvolvendo esse trabalho, estar aqui fazendo mais um vídeo, né? Mais um shiur, mais uma drachá, né? Para poder explicar, né? Sobre as parashiot semanais, né? Muitos não têm certos acessos a livros e etc. Então, nós fazemos esse trabalho maravilhoso e dá continuação também no trabalho que Yeshua, nosso mestre, iniciou, né? E o nosso dever é levar a luz da Torá para mais e mais pessoas, né? Aqueles que não fazem esse trabalho, que oculta, né? O trabalho oculta a Torá, para que as pessoas venham acessá-la, faz um retrocesso, né? E automaticamente, na minha perspectiva, no meu modo de entendimento, isso é negativo, porque a Torá é a única coisa, né? A Torá é a única lei, na verdade, que lapida, né? E refina a alma do ser humano, né? E faz com que ela venha mudar aquilo que era tão negativo, né? Na vida da pessoa em si, né? Nós que já viemos de uma herança hereditária negativa, aqueles que se achegaram à Torá, aqueles que conheceram a Torá, aqueles que praticam a Torá, observam as leis de Akadosh Baruch Hu, sabe muito bem como que era o seu passado e como é hoje o seu presente, né? Quantas coisas mudaram, como que o caráter da pessoa ela muda quando ela começa a praticar os mandamentos e começa a ver a Torá, as leis com outros olhos e também começa a enxergar quem de fato é a Kadosh Baruch Hu. E as pessoas têm uma alusão do eterno totalmente oposta. Então, é uma alegria, né, estar com vocês aqui novamente. Sejam todos bem-vindos a essa drachá, essa explanação, né, da Parashá Be'alotechá, né, a Parashá do Sefer de Bamidbar, de Números, começa no capítulo 8, né, verso 1 até o 12, verso 16, né, e passamos, né, por Parashiot, que vai falar ali das tribos de Israel, a contagem, o início, né, a inauguração do Mishkan, né, o início ali dos sacrifícios, né, a inauguração dos sacrifícios, né, e a paraxá dessa semana ela começa com o acendimento da menorá, né, do santuário. Deus ele dá esse mandamento porque esse mandamento para Aron a Cohen, né? Aharon a Cohen, desculpa. Aharon a Cohen. E é Arão, né? Sumo sacerdote. E é uma paraxá que tem diversos assuntos, né, nela. E é também uma paraxá que tem uma ligação muito forte com Hanukkah, né? Na paraxá de Bamidbar foi realizada a troca entre os primogênitos, né? Que originalmente deveria servir no santuário. E os Leviim que os iriam substituir devido ao pecado do bezerro de ouro. Então, a tribo de Levi se tornou a primogênita, né? Escolhido por Deus, né? E muitos comentaristas dizem que esta repetição foi para enfatizar, né? Para enfatizar
Não pense que vocês foram postos de lado por Hashem, né? Só porque Hashem escolheu uma tribo para servir no templo. A tribo escolhida foi a dos Leviim, pois eles não pecaram no bezerro de ouro, né? Ele foi a única tribo que não pecou, não se inclinou para esse pecado, né? E o povo poderia pensar que foram longe demais e agora só os Leviim seriam queridos por Deus, né? Porque havia um sentimento de que o povo era de segunda categoria. Para saberem que esse é um sentimento errado que eles estavam tendo, mesmo que pecaram no bezerro de ouro, Hashem mostrou seu caminho por eles, né? Para, para possibilitar o serviço divino, né? Então, a tribo de Levi, né, foi escolhida justamente por conta dessa questão que as outras tribos, né, teve essa inclinação para transgredir, né, para pecar no pecado do bezerro de ouro. E aí a tribo de Levi foi colocada como primogênita porque foi a única que se manteve firme. Na verdade, os comentaristas dizem que desde da era da terra de Mitzrayim, né, do Egito, a tribo de Levi foi a única que manteve praticando os preceitos do Eterno. Bet Milá, né, as 7 leis de Noa, porque ainda não tinha chego ao Sinai, então são só 7 leis, e também certas coisas que passavam pela cabeça do ser humano que aos olhos era negativo, era errado, né? Então, por temor a Hashem, não praticavam certas transgressões, mesmo não sabendo. A mesma coisa, pessoas que praticam certos mandamentos da Torá e nem sabem que são mandamentos de Oraita, né? Então, justo quando os Levim foram escolhidos, a Torá dá a dica de que o povo foi escolhido e continua sendo amado por Hashem, né? Então, não é porque a tribo de Levi foi colocada como a primogênita que as outras tribos, que os demais povos, não fossem amados, né, por Akadosh Baruch Hu, né? Então, na paraxá passada, vimos a inauguração do Mishkan, né? Nós vimos essa inauguração, os sacrifícios oferecidos por cada uma das tribos de Israel, né? E a única tribo que não ofereceu sacrifício foi a tribo de Levi. E isso entristeceu a Arão, né? Ele ficou triste por conta disso. E foi por isso que a Kadosh Baruch Hu deu o mandamento do acendimento da menorá, né? Então, Arão que fazia o azeite, né, o combustível para que a menorá ficasse acesa, né? E ele fez isso até o último dia de vida dele, né? Nenhum outro produzia esse óleo a não ser Arão. Então, Arão fazia o óleo, né, o azeite do acendimento da menorá e fazia o acendimento da menorá, né? E disse Deus a Moshe: fala com Arão, ele diga a uma outra inauguração, na qual há acendimento de velas e na qual eu farei a Israel milagres e maravilhas. Ao ver, né, que todas as tribos traziam oferendas e oravam, né? Honravam a Deus, sem que tomasse parte nisso. Aharon temeu que sua tribo não tivesse o mérito, né? O Zehut, de poder fazê-lo, né? Respondeu-lhe o Eterno que no futuro haveria mais uma inauguração do altar, na qual os sacerdotes da casa dos Hashmonaim agradeceriam a ele por todos os milagres e pela salvação que concedeu ao povo de Israel, né? Esses milagres e maravilhas estão ligados, irmãos, à festa de Hanukkah, quando Matitiyahu ben Yohanan, o Kohen Gadol,
e seus filhos, se levantou contra o império dos helenitas, né? E os derrotou e expulsou da terra de Israel e libertou o povo judeu da aflição. Eles começaram a fazer a purificação do Beit HaMikdash após ter expulsado esse império, né? De Eretz Israel, da terra de Israel. E eles começaram a fazer toda a purificação do templo. E eles acharam uma botija com azeite, que era usada justamente para o acendimento da menorá. E na sua inauguração do templo, perceberam que tinha azeite só para um dia. E levava 8 dias para a produção de mais azeite. Foi aí que aconteceu o milagre de Hanukkah e a menorá se manteve acesa por 8 dias, que era o período para a produção de mais azeite. E é por esse motivo que comemoramos a festa, né? A festa de Hanukkah, para lembrar desse milagre, né? E automaticamente também recordamos esse mandamento referido no começo da porção, né? E aplicamos kavaná correta, né? Uma intenção correta no momento do recebimento da Hanukkah, né? Então é por isso que todos os dias acendemos uma vela, né? Decorrente ao dia, né? Que no total dá 8 velas, né? 8 acendimentos, né? Essa paraxá também tem referência, irmãos, com as velas de Shabbat, né? Explica o Rashi: em um lugar onde não há luz, não há paz, pois se tropeça no escuro. E a alma da pessoa foi abandonada de paz. Isso explica e se refere ao acendimento das velas de Shabbat, pois as pessoas sofrem por sentarem-se no escuro. O Rav Yoel Sirkis, diz que a versão correta é: pois se come então no escuro. A pergunta do Rav Ben Zion Brook, de abençoada memória, em seu livro Egioné Mussá, faz: qual é o problema de comer no escuro? Que tristes consequências podem decorrer disso? É a pergunta que o Rav Brook faz, né? E o Rav Brook explica isso se baseando nas palavras da Guemará em Masechet Yomá 74b, já trazendo uma explicação do Passuk do capítulo 11 da Paraxá, né? E aí ele pergunta sobre o versículo, diz que lhe deu de comer o maná no deserto para te fazer sofrer. Que sofrimento há em comer o maná? Uma das ideias é que não é igual quem possui pão em sua cesta e quem não possui pão em sua cesta. Explica Urashi que ele come hoje e se preocupa com amanhã. Ou seja, os filhos de Israel viviam o tempo todo pela misericórdia divina e temiam que de repente parasse de cair o maná. A segunda ideia é que não é igual aquele que come e vê e aquele que come e não vê. E aí o Rashi explica que aquele que comia o maná sentia o sabor de tudo o que quiseste, mas via somente o próprio maná. Disse sobre isso Abaye, na Guemará: portanto, aquele que tem uma refeição deve comê-la durante o dia, pois de dia ele verá o alimento e poderá se satisfazer com ele, né? Então, os filhos de Israel comeram o maná por 40 anos no deserto. 40 anos eles comeram do maná. Embora não lhes faltasse nada, a Torá considera o fato de comerem o maná com um sofrimento, por não poderem ver a comida palpavelmente, né? Perante os seus olhos. Mesmo que podiam sentir o gosto do que desejassem. Então, se eles comessem maná e sentissem gosto de carne, qualquer tipo de carne, qualquer coisa, eles iam comer o maná e iam sentir o gosto, se eles pensassem, né?
Se eles desejassem, por isso eles comeriam maná com a sensação que estivesse comendo aquilo que eles estavam desejando, né? Então, voltando, né? O Shabat é um dia de deleite e alegria. Assim, nossos sábios decretaram que para haver um prazer pleno é necessário que haja velas acesas na véspera de Shabat, para que a pessoa não coma no escuro e assim possam ver o que foi preparado para que desfrute dos alimentos, né? Quando as mulheres falam, né, irmãos, porque como tá ligado, essa paraxá também tá ligado com as velas de Shabat, tá ligado com tudo isso que nós estamos trazendo, vocês entenderam no final. Não é só referente ao alimento, né? Mas tem uma ligação maior. A vela do Shabat, ela é algo extremamente positivo, extremamente elevado, né? Então, quando as mulheres falam ao acender as luzes de Shabat, Lechadelik Ner Shabat, elas recitam aquilo que está escrito em Provérbios 20, 27. Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do homem, né? E por que isso, né? As velas de Shabat não é só sobre velas, não é só sobre luz, não é só algo que você faz no automático, né? Não é só um start do Shabat, acendi a vela, começou o Shabat. Não, ela é algo muito elevado, algo é maior que isso, né? É muito mais do que isso. As velas de Shabat têm um significado muito forte, né? As velas de Shabat significa, quando você acende, são 2 velas, e também a quantidade, se você tem 3 filhos, né? Você acende uma vela para cada filho, né? Mas o inicial são 2 velas, né? Então, uma vela significa Zahor, lembrar. E a outra, Shamor, guardar. Os 2 aspectos do Shabat, né, que são os 2 aspectos, né, são o Zahor e o Shamor, né, que é lembrar e guardar ou observar, são os 2 aspectos da vela de Shabat, né? Algumas tradições acendem 7 velas representando os 7 dias da criação, ou até 10 representando as 10 Sefirot, né? Diz o Zohar que a luz das velas, né, afasta a escuridão espiritual e atrai a Shekhinah, a presença divina, para o lar. O ato de acender as velas, também ajuda a reparar falhas espirituais e traz paz entre o marido e a mulher, simbolizando a unificação do sagrado, né? Então veja aquilo que a gente falou, né? Lá no começo da explicação das velas do Shabat, Urash ele explica que um lugar que não há luz, não há paz, pois se tropeça no escuro, né? E aí nós não levamos só para o literal, né? Temos que extrair, né, a parte espiritual, a parte elevada, né? As 2 velas simbolizam não apenas o Shabat, mas também a união de um casal. Como uma vela, em hebraico é Ner, a sua gemátria vale 250. 2 velas valem 2 vezes 250, que totaliza 500. Né? Esses 500 representam a soma das 248 partes do corpo de um homem, mais as 252 partes do corpo da mulher. 248 mais 252 é igual a 500. Portanto, quando as 2 velas são unidas, o homem e a mulher se unem. A ideia é que o casal estejam em shalom, em paz, né? E se não houver um casal, né? Porque as perguntas, mas se eu não sou casado, né? Se eu não sou casado, como é que faz? A mulher fala, não sou casada. E o homem também fala, não sou casado, né? E se não houver esse casal, que um casal apareça em shalom, né? E
E mesmo que não haja possibilidade de um casal aparecer, não se esqueça, né? Não se esqueçam que a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, e a sua alma também formam um casal, né? Então a pessoa aqui, uma solteira que faz o acendimento das velas de Shabat, elas se unem, né? Elas se unem com a alma dela com a Hashem e formam um casal, porque nós somos consideradas as noivas, né? As noivas. E isso gera shalom, né? Entre você e o Criador, né? O Zohar frequentemente compara a chama da vela à alma humana, né? Então o Shabat é um dia de conexão com a Kadosh Baruch Hu e com o seu par. Quando um casal se conecta um com o outro, as duas criações se unem. Então, o homem e a mulher se unem, são duas criações. Adam foi criado primeiro e Rava foi extraído de Adam. Então, as duas criações se unem novamente, né? Assim como Adam falou, uma só carne. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Né? Então, se unem. E quando isso acontece, as duas criações se unem a Hashem ao mesmo tempo. Né? Então, essa é o significado das velas do Shabat. Não é negativo. Tem pessoas que não entendem e vê como negativo. Acendimento de velas. A pessoa que está chegando, né, está se aproximando, né, da Torá, se espanta com aquilo, né, vê com olhares negativos, né, se escandaliza. E é extremamente positivo. Né? Assim também como é nas velas de Hanukkah, né? Então, irmãos, vimos que, dando continuidade, vimos que a porção dessa semana aborda também sobre o carinho de Hashem pelos filhos de Israel, como explica Horash no verso 19 do capítulo 8, né, da Parashá, que a expressão os filhos de Israel é mencionado 5 vezes no Pasuk, mostrando o carinho de Deus para com eles. Mas também aborda assuntos com referência aos mandamentos, né? A outros mandamentos como a mitzvah do Korban Pesach, né? Citado no capítulo 9. A mitzvah do Pesach Sheni, segundo Pesach, para aqueles que não conseguiram cumprir o primeiro Pesach, por razões específicas. E a mitzvah do toque do shofar, ocasiões e solenidades específicas, né? E aí voltamos lá no começo, né? Quando iniciamos a falar do capítulo 11, né? Que é referente ao man, né? O maná. Quando o povo começa a se queixar, como diz a Torá, né? De forma ruim aos ouvidos de Hashem, de Deus, né? E isso fez com que Hashem se irasse, né? Se irasse. E um fogo de Deus ardeu entre eles, né? E esse fogo ele consome o canto do acampamento, né? Urashi explica através do Midrash Haggadah que Hashem estava estressado. Que Hashem estava interessado, tá? Me perdoe, irmão, pelo... Então Hashem estava interessado no bem do povo para que eles entrassem na terra de Israel imediatamente, né? Então, aquilo que estava acontecendo com o povo era porque o Eterno queria o bem do povo e queria que eles entrassem imediatamente na terra de Israel. Então, por isso, tava pesado pro povo, né? Tava pesado pro povo. Né? E o povo começou a se queixar, começou a questionar, começou a fazer, né? Assim dizer, Lashon Hará, né? Começou a murmurar sobre as coisas que estavam acontecendo, que estavam aos olhos do povo, do ser humano, né? Afligindo eles mesmos, né? E aí, o Eterno se irritou, né? O Eterno foi muito negativo aos ouvidos de Deus, se irritou e derramou um fogo, né? Veio um fogo e consumiu o canto do acampamento,
né? E o fogo que consumiu o canto do acampamento, né? Que em hebraico a palavra é Bikze Amahane, né? Trata-se de a mistura de gente que é chamado, né? Uma mistura de povos que é chamado de Erivirav, né? Pelos, pelos Hakamim, né? Que se afastaram dentre eles para um nível baixo, né? E aí, acontecendo isso, né? O povo clamou a Moshe, pedindo para que Moshe falasse com a Kadosh Baruch Hu. E aí Moshe rezou a Deus e o fogo cessou, né? Como se a parábola do rei, né? O filho, vamos dizer essa palavra, peca com o rei, né? Peca com o pai, erra com o pai e pede para que o seu melhor amigo, né? Um conhecido, peça perdão para o pai através dele, né? Vá lá e peça perdão para o meu pai, né? Você peça perdão por mim, né? Fala que eu pedi perdão para o meu pai, assim aconteceu. O povo clamou a Moshe, Moshe foi e, como já era um costume, né, do povo, toda vez que errasse, pedisse para Moshe, Moshe Rabbeinu falar com Deus, assim Moshe ia e falava, ele errou, pai, perdoa os teus filhos, né? E aí o fogo cessou. Mais adiante a Torá relata que esse povo novamente tinha fortes desejos e que de novo os filhos de Israel começaram a jogar com eles. Eles começaram a perguntar quem os daria carne para eles comerem, né? Eles ficaram perguntando quem nos vai dar carne, quem nos darão carne para comer, né? E disseram: nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito. Os pepinos, as melancias, os alhos porós, as cebolas e os alhos. E aí Urash ele traz um comentário através do Sifri Bealoterra 1:42:4 e o Midrash Haggadah que eles tinham carne, porque já foi dito, e também uma mistura de pessoas subiu com eles, rebanho e gado. Então eles tinham carne para comer, né? Também cogita que o povo havia comido todo o rebanho, mas que isso não seria possível, uma vez que, quando eles estavam prestes a entrar em Israel, é que está escrito que os filhos de Reuven tinham muito gado. Então não seria possível eles ter comido todo o rebanho, né? Porque até mesmo se você matar fizer a xeritá de um boi, né? Para uma família comer um boi é muita carne. É muita carne. Claro, da quarta, né, costela para frente, não come nervo ciático, então não come da quarta costela para trás, né? Isso é já um costume muito antigo do povo de Israel. Mas mesmo assim, né? Imagine isso, é muito gado para você derrubar para você poder comer, né? Então seria algo impossível, né? Não é plausível, né? Não é plausível, né? Isso acontecer, né? Não seria possível, não seria plausível falar que o povo de Israel comeu todo o gado, né? E eles não comiam, né? Eles não comiam peixe gratuitamente no Egito, porque os egípcios não davam nem palha gratuitamente a eles, quanto mais peixes, né? Então o Urash ele traz esse comentário porque de fato foi cortado até as palhas, né? Do povo, né? No Egito. Então, quanto mais peixe, né? E aí se pergunta por quê? E por que dessas queixas e dizer que comia gratuitamente no Egito? A resposta é que eles estavam buscando um pretexto para reclamar e que esse gratuitamente estava se referindo em relações aos preceitos da Torá, porque lá eles não tinham obrigações de cumprir mitzvot, né? Então era um pretexto, era uma desculpa para fugir, né, das obrigações com a Kadosh Baruch Hu, né? O problema, irmãos, é que o povo, né? E o problema desse povo não era o rebanho e o gado, mas peixes.
porque no deserto não tem peixes para comer, por falta de rio. Mas no Egito tinha o Nilo, né? E de fato era uma realidade que estava acontecendo, né, com eles, mas também tinha má inclinação para não cumprir os mandamentos, né? O ser humano tem esse defeito, né? Vamos dizer nós, né? Vamos colocar assim, somos parte da mesma criação, somos seres humanos, né? Nós temos esse defeito, né? Assim como Yeshua, né, diz, né, aquele que, quando é levada a mulher adúltera até ele, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, aquele que não tem transgressões, não tem pecado, atira a primeira pedra. Então temos transgressões, temos a má inclinação, todo ser humano tem um inimigo dentro de si, né? E era também uma dificuldade para eles passarem por esses processos de retificações e refinamento para receber aquilo que lhe foi prometido. Tava difícil pro povo, tava difícil, tava pesado, né? E nós passamos por esse mesmo processo, passamos por esse deserto, né? E toda vez achamos um pretexto para não cumprir os mandamentos, né? Só que eles também reclamaram do maná, dizendo que suas almas estavam ávidas, pois não havia nada exceto o maná diante dos olhos deles, né? E isso nos traz uma reflexão, né? Isso nos traz uma reflexão. Que o povo não só estava questionando o que comia, mas queria um adicional àquilo, né? Que seria a carne de peixe e os temperos a ela, né? Então o problema do povo não era a carne bovina, né? Não era gado, não era referente a gado, e sim a peixes, né? Foi um apetrecho, né? Que eles acharam para questionar, né? Porque até então, no Egito, sabemos que não poderia se matar animal para comer, né? Nós vamos ver isso no cordeiro, né? Que o Eterno manda imolar para poder passar junto com o sangue do prepúcio nos umbrais da porta sobre a última praga, né? Então, tem essa... Você vai ver que lá, de fato, eles comiam muito peixe, né? Muito peixe. Então, eles queriam um adicional, né? Que seria a carne, né? Na nossa linguagem, na nossa cultura, uma mistura, né? E os temperos, né? Porque eles falaram dos pepinos, dos alhos porós, do alho, das melancias e etc. E qual é a reflexão? Toda vez que nós nos deparamos com nós que observamos os mandamentos, né? E até mesmo o povo judeu, né? Quando vai falar para uma pessoa que não entende, que não observa os mandamentos de Akadosh Baruch Hu, fala de kashrut, fala nossa rotina, não podemos comer, né? E aí pergunta, por quê? Né? Por que vocês não podem comer? Aí nós vamos explicar sobre a nossa regra alimentar, né? Que é a kashrut. O povo sempre se espanta, né? E fala, se espanta porque não comemos carne, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa ela não tem acesso à carne kasher. Então, o automático da pessoa é o quê? Se ela não tem acesso à carne kasher abatida por um judeu, o que ela faz? Ela tem que se abster da carne. Ela não pode comer da carne. Não pode comer uma carne treife por conta do seu desejo, que aqui a Paraxá está dizendo, né? Por conta do seu desejo. Né? Achar uma forma, um pretexto de não cumprir o mandamento, né? Então, o que ela tem que fazer é se abster da carne, né? E foi o que eu fiz. Né? Se abstive da carne. E aí, a pessoa ela fala, as pessoas quando escutam isso, vocês não comem carne, vocês comem o quê? Como se o ser humano só vivesse da carne, né? Tem várias outras coisas que você pode comer, que ela é já de natureza kasher, né? Então, verduras, legumes, grãos e etc, né?
Não é exatamente a carne que me alimenta, né? Então, tem outras coisas, tem a farinha para fazer pão, né? Tem ovos. Ovos, você só vai, o ovo você pode comer, desde que você olhe quando você vai prepará-lo, olhe para ver se não tem sangue, né? Então, fazendo essa cacheirização, fazendo essa verificação, né? Observando as folhas para ver se não tem nenhum ponto de furo, se nenhum inseto comeu, etc. Todo o processo de verificação para ver se está apropriado para consumo, nós fazemos desde que não seja carne, desde que não seja algo que foi feito por uma mão de um não judeu. A pessoa que observa os mandamentos, ela tem que não pode comer na rua, né? Porque não só se refere ao que você come, mas aonde está sendo preparado, né? Aonde está sendo feito, por quem está sendo feito. Então, também tem essa observação, né? E também nós estamos nos deparando com muitas coisas, a notícias de calamidade que irão acontecer, que estão a acontecer, né? E aí, muitas pessoas estão guardando alimentos, né? Já fazem esse tipo de preparo, né? De guardar alimentos, assim como também, se nós formos olhar lá na Paraxá, que Yosef, lá em Bereshit, quando Yosef revela o sonho para Paró, né? Para Faraó, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? De calamidade. Então, o que Faraó faz? Entrega o seu anel e a Yosef Hatzadik e fala para ele e coloca ele como um sub-rei, né? Sub-rei para governar ali Mitzrayim, né? O Egito. E Yosef guarda tudo durante os 7 anos de fartura, tudo, né? E assim também devemos olhar para os nossos dias atuais. E aí as pessoas olham e falam assim: nossa, vai guardar arroz, vai guardar feijão, vai guardar farinha, né? E essas coisas. E carne? Elas perguntam: e carne? Nós não comemos carne, vamos comer o quê? Os grãos, né? O arroz, o feijão, né? Você pode até guardar uns temperinhos, né? Fazer uma plantação, né? E você mesmo ali no seu quintal, você irrigar a sua plantação, coentro, orégano, o que tiver, né? E você pode incrementar ali com o tempero. Então essa era o que o povo naquele momento ali estava se questionando. É a mesma coisa. As pessoas estão para chegar por calamidades, mas elas só pensam na carne, né? Só pensam nos temperos, né? Então essa é a reflexão, né? E de acordo com o Rashi, né? O Eterno, depois disso, o Eterno ele escreve na Torá, né? Como um registro que o maná era como semente de coentro, né? Porque os israelitas falaram que não havia nada além do maná diante deles. E por isso Hashem escreve essa informação, né? Que o maná era como semente de coentro, para deixar registrado, né? Ou seja, para os habitantes do mundo olhassem e vissem que os filhos do Eterno se queixaram sobre o maná, que era algo excelente. Se você comer só de pensar em carne, você sentir o gosto da carne. Só de você pensar em comer sentindo o gosto de arroz, de feijão, de qualquer coisa que você desejasse, você sentir o gosto, era como se estivesse comendo aquilo que estava sendo, que sua mente estava desejando, né? Mas como eles olhavam para o maná com olhos negativos, nossa, eles comiam maná olhando aquilo ali, mas isso é maná, não tinha desejo, sabe quando comiam maná, né? Eles queriam ser instruídos, sabe? É, e tudo tinha que falar para eles poderem fazer, né? Então,
o povo do deserto errou nisso, né? Porque até quando comemos, devemos aplicar kavaná. Quando nós comemos um alimento, né? E é por isso também que fazemos as brachot antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, para pedir permissão para que Deus nos dê permissão para comer aquilo que Ele criou, né? Então tem kavaná correta até para comer, né? Então, após tudo isso, né, tudo isso que aconteceu, Moshe questiona Hashem e fala que ele por si só não conseguiria carregar o povo sozinho. Porque eles eram mais pesados do que ele. Então o Eterno orienta Moshe para levantar 70 homens entre os anciões de Israel, que ajudaria Moshe Rabbeinu e que carregaria ao mesmo peso, né? Carregaria esse peso, o peso do povo, junto com ele, né? E aí se pergunta onde estavam os primeiros anciões, porque o Eterno mandou levantar 70 homens dentre os anciões de Israel, né? Entre os anciões de Israel. E aí se pergunta onde que estavam os primeiros anciões, porque na Parashá Yitro já havia selecionado 70 anciões, né? E aí o Midrash Tanhuma Bealoterra comenta que esses 70 primeiros anciões que foram selecionados no Sefer de Shemot, eles morreram no episódio do fogo da Taverá, né? Que é o fogo ali onde está descrito no verso 1 e 3. Né? O fogo que consumiu, né? na lateral do acampamento, né? E fala que eles mereciam isso desde o Sinai, porque eles viram, né? Eles viram o Eterno e se comportaram desrespeitosamente, né? Eles viram o Eterno, mas colocaram o seu ego, nossa, sabe? Seu cargo. Desrespeitaram o Eterno, não tiveram reverência para o Eterno. Tipo, viram o Eterno, continuaram conversando, comendo, né? Se fartando. Então isso foi desrespeitoso, assim como o Midrash Tanhuma traz, né? Mas Hashem não quis que houvesse luto no momento da entrega da outorga da Torá. E deixou para castigá-los no episódio do fogo da Taverá, né? Em sequência, Hashem fala para Moshe avisar o povo para que se preparassem, porque eles comeriam carne, assim como eles estavam questionando, né? E por ter chorado nos ouvidos de Deus, e por ter falado que estavam melhor, né, em Mitzrayim, no Egito, e que eles comiam carne, e que eles comeriam carne, né, por um mês inteiro. Então, a Shin manda Moshe avisar o povo para que se preparasse para isso, né? Porque eles comeriam carne até que elas saíssem pelas suas narinas e até ficar enjoados, né? Nas palavras do Rabi Moshe Adarshan, que diz: eu vi que uma língua em que a espada é chamada de Zará, o que significa que a carne será para vocês como uma espada, ou seja, a causa de sua morte. Da mesma forma que eles usaram a espada, a língua, aqui trazido por Rabi Moshe Adashan, é considerado como Zará, né, como mal, seria a mesma espada que causaria a sua própria morte, né? Irmãos, dentro disso que trazemos aqui, né, nós finalizamos com uma reflexão, né? E o povo reclamou e usou a língua como uma espada, né? Em resposta, o Eterno enviou carne em abundância. Mas junto com ela veio a dura lição.
que quando os desejos da carne dominam o coração, aquilo que parecia uma bênção pode se transformar em peso. Muitas das vezes, nem tudo o que desejamos é aquilo de que realmente precisamos. A insatisfação constante nos impede de enxergar os milagres que já estão diante de nós. Né? Assim como o povo de Israel, o milagre, o maná já estava diante deles. E eles mesmos falaram diante dos nossos olhos. Mas era só desejar, era no momento que come o maná, era só desejar o sabor da carne que você sentiria ao comê-lo, né? Irmãos, Hashem deseja que aprendamos a confiar em sua provisão, reconhecer suas bênçãos, né? E desenvolver um coração grato, mesmo durante os períodos de deserto, né? Estar no deserto é difícil, mas é necessário para o nosso refinamento, né? Para o refinamento das nossas almas. Isto é provisório. Né? São testes que é posto diante de nós para algo maior, que chamamos de Morim Gadlut, mente expandida. Né? Nós, no processo do deserto, nós estamos limitados. Né? Estamos limitados. Mas isso é para algo maior. É para a expansão, para que a nossa mente se expanda. Né? Para que a nossa mente possa crescer, para que nossos méritos possam crescer. Né? E quando pensamos e até mesmo se arrependemos de ter cumprido a Torá, ou achamos pretextos para desistir dela, como eu vejo muitos fazendo, diz o livro Alachot Teshuvah, né? Que todo aquele que se arrepende de ter cumprido uma mitzvah e declara que não precisa do zehut, mérito originário de seu cumprimento, perde todo o mérito, perde todo o seu mérito. Né? Mesmo que não expresse em sentimentos, né? não expresse num sentimento verbal, só tenha pensado em não existir benefício no cumprimento da mitzvah, imaginando que seria melhor não tê-la feito, perde a mitzvah. Ele perde o zehut que tinha obtido por meio dela. É como se ele próprio a tivesse apagado. E quem afirma isso, irmãos, é o profeta Ezequiel, que diz: todos os méritos que o tzadik fez não serão considerados mais seus, caso se arrependa de ter cumprido as mitzvot. A partir do dia em que ele passa a questionar por que delas, ele abre mão da zehut, do mérito, que veio com as mesmas, né? De acordo com a Guemará, aqui do Shin 40b, o pecado neste tipo de atitude é que ela denuncia uma falha na emuná, na fé da pessoa. Esse pecado denuncia que a pessoa não teve emuná nenhuma. E que como se ela apenas estivesse interessado no benefício que obtém com o cumprimento das mitzvot. Né? Então, muitas das vezes, quando a pessoa ela acha pretextos para não cumprir os mandamentos, né? Quando ela começa a questionar por que isso, por que aquilo, eu acho que não é assim, eu acho que não é assado, né? Ela perde todo o mérito que ela cumpriu. Se a pessoa ela começa a praticar kashrut e depois volta atrás nisso, ela perde todo o mérito. Se ela ficou 2 anos cumprindo a kashrut e aí tropeçou, o inimigo colocou ali uma pedra de tropeço e ela caiu, e ela começa a questionar aquilo,
ela perde todo o seu mérito, né? E esse tipo de atitude denuncia uma falha na imuná da pessoa, né? Hazako Varu, irmãos. Baruch Adonai Leolam Amém. Bendito o Eterno para todos sempre. Amém. Irmãos, se você chegou até aqui, né? Se vocês chegaram até aqui, até o final desse vídeo, eu peço que vocês curtam, né? Compartilhem com o seu próximo. Né? A gente às vezes fica distante de fazer alguma explanação. Né? Nós passamos por Shavuot, foi uma semana, há 2 semanas atrás, foi uma semana bem corrida. E não conseguimos estar elaborando shiur, né? Com mais calma, porque até mesmo ficamos na madrugada, né? Estudando, na madrugada de Shavuot, estudando, né? Isso também esse estudo demandou tempo, né? E eu peço para os irmãos, né, que nos ajude, né? Que nos ajude. O inimigo, ele sempre está tentando evitar com que eu traga aqui o shiurim, as drashot, né? Para vocês, né? E é bem difícil, né? Tem um trabalho, né? Eu não vivo disso, né? Pelo contrário, sempre falo que nós não cobramos nada, né? Eu acho que isso deveria ser o dever de todos, né? Para o povo foi entregue no Sinai de graça, não pediu o Eterno, até mesmo fala que cumprir os mandamentos dele é para o nosso próprio benefício. Então, se você quiser cumprir, né, eu não te obrigarei a cumprir nada, o Eterno fala, não vou te obrigar. Mas saiba que é para o seu próprio benefício. E aí ele fala quais são desses benefícios, né? Pois nós sabemos que é maravilhoso cumprir a Torá. Maravilhoso seguir o caminho do Eterno. Né? E nossa meta aqui é mostrar para o povo e para vocês, né, que assistem, que muitas pessoas estão sendo enganadas por movimentos que querem ser sustentado, né? Não querem trabalhar, não querem se dedicar para dar algo às pessoas de graça sem cobrar, né? A tzedakah, ela é livre, a pessoa ela pode fazer a tzedakah, né? Isso não, a partir do momento que você começa a cobrar macerot, né? Começa a inventar bicurim, né? Primícias e ofertas, eu já vejo que é negativo, né? Negativo. Eu acho que hoje o macer ele tá revertido em tzedakah, né? Sabemos que lá na Halakha do Kitsushu Hanaru, para aqueles que praticam a Halakha do Kitsushu Hanaru, fala muito bem lá na Halakha da Tzedakah que a Tzedakah ela não pode ser designada para nenhuma sinagoga, para manutenção de sinagoga, né? Então tem que ser para o carente, né? E essa Tzedakah, como o Kitsushu Hanaru orienta, como você deve ser feita, ela tem que, ela só pode ser vamos usar essa palavra, desviada, né, desvinculada ao carente, quando é para a Brit Milá de um recém-nascido ou a Brit Milá de um homem que não tem condições de bancar a Brit Milá, né? E para o casamento, né, de um casal, né, de um noivos que também não tem a mesma condição. Então, essa tzedakah, né, no caso, como uma pessoa reverte o macer em tzedakah, ela designa para esses dois caminhos. Você pode dar tzedakah, dar uma ajuda de custo para uma pessoa para a sinagoga? Pode, pode. Tzedakah é livre, né? Pode dar um adicional, né? Mas aí vai de cada liderança, né? Quando a liderança ela está focada em ser sustentado,
né? Da contribuição dos fiéis, isso é negativo, né? Isso é negativo. Então, a, a nossa função é essa, é mostrar não só isso, mas muitas outras coisas para que o povo possa ter uma visão correta, né? E com tudo isso, né? Dizendo tudo isso, eu não gosto, irmãos, de pedir, mas vocês vê pela qualidade, vocês estão vendo pela qualidade da imagem, vocês estão vendo também. Não, eu não vivo disso, como eu falei, não, né? Eu tenho o meu trabalho, mas o meu trabalho é para a minha família, né? Muitas das vezes eu deposito aqui também nesse trabalho, né? Nesse trabalho espiritual, mas o que eu ganho, que não é muito, é para a minha família, né? Para o sustento da minha família, né? E nós queremos melhorar nossos equipamentos, né? Nós queremos também sair desse movimento virtual e para o movimento físico, para trazer mais pessoas para o caminho da Torá, para o eterno, para despertar Teshuvá nas pessoas, né? Para que elas despertem, na verdade, para Teshuvá. E eu peço a vocês que vocês nos ajudem. Nós precisamos de uma câmera nova, estamos em busca de uma câmera nova, a qualidade da imagem não é boa, né? Também temos esse microfone aqui, para o Hashem, por tê-lo, né? Mas já é um microfone desatualizado, né? Não tem uma captação de áudio muito boa, né? Estamos em busca disso e são equipamentos que são caros, né? E eu por si só eu não consigo, né? Eu não consigo. E eu peço ajuda dos irmãos. Você não é, você tem que sentir no coração de ajudar com qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É como eu falei, tem um grupo do WhatsApp, você pode entrar em contato. Eu tenho uma câmera aqui, eu posso estar em qualquer coisa que vocês puderem ajudar, até mesmo no recurso para poder estar obtendo essa câmera, fazer uma tzedakah, né? A gente vai colocar aqui o QR Code, tá? Você que pode ajudar, ajude. Você não pode, não precisa. Vai ser poucas as vezes que eu pedirei ajuda e será para isso, para melhorar a qualidade dos vídeos, para melhorar a produção, melhorar. Tem um espaço para gravar um vídeo, eu não tenho espaço, eu gravo dentro do meu quarto, né? E eu peço ajuda dos irmãos, né? Sozinho, eu sempre falo, nós não fazemos nada sozinho. Nós dependemos de ajuda também, tá? Mas não é para nosso sustento, não. É para melhorar, tá? Melhorar a qualidade, né? Vocês poderem escutar melhor. Eu sempre estou aberto a feedback também, tá? Comentários positivos, comentam, curtam, compartilhem, isso também nos ajuda, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês sempre estejam recebendo notificações quando sair vídeo novo. Estamos aí com o projeto de fazer outros tipos, não só shiur, explanações referente a Torá, mas trazer vários outros vídeos aqui, né? E eu peço ajuda dos irmãos, tá bom, irmãos? Sinta no coração, se sentir no coração, né? Sinta à vontade, qualquer coisa é bem-vindo, tá? Não estipulamos valores aqui, na verdade eu nem gosto de fazer isso, mas é justamente para melhorar, né? Para melhorar. A gente grava da imagem do notebook, né? E a gente faz o possível. E a meta é buscar por melhorias, né? Buscar por melhorias, trazer algo melhor, né, para vocês, para ficar nítido a imagem, melhorar, tipo, trazer passagens, tipo, edições melhores. Isso tudo é uma meta que nós temos temos para alcançar, né? São propósitos aí, são projetos que queremos alcançar, mas e todos vocês estão abençoados, né, através dessa ajuda, tá? Mesmo que você não ajude, só de estar compartilhando, tá curtindo, comentando, comentários positivos, isso já é maravilhoso para nós, tá bom? Irmãos, é isso. Shavu Tov a todos os irmãos. Aqui ficará tem o QR Code
no nosso WhatsApp, tá? O grupo, tá? Sinta à vontade, né? De estar entrando, né? Serão, vocês sempre falam, serão caminhados para o grupo de avisos e lá nós entraremos em contato para conversar e até mesmo mostrar o nosso projeto, tá? Para vocês, o como que nos funciona a nossa beta e convidaremos você para entrar no grupo principal. E também ficará o nosso Instagram, nos siga no Instagram, né? No meu Instagram pessoal e o Instagram da Bait, tá? E também colocaremos aqui o QR Code, tá? do Pix para você poder ajudar, se você sentir no coração. Não se sentem impressionados com isso, tá bom, irmãos? Fiquem à vontade, tá? E eu agradeço a todos vocês. Uma semana abençoada, de muita prosperidade, boas notícias, né? Que possamos alcançar, ter uma semana abençoada de bons estudos. Você possa receber grandes brachot na vida de cada um, né? Você possa alcançar aquilo que o seu coração deseja e aquilo que você está pedindo ao Eterno, né? E que possamos, através dessas brachot que o Eterno irá derramar sobre a nossa semana, que nós possamos agradecer, engrandecer o Eterno e bendizer o nome dele. Tá bom, irmãos? Shavua Tov a todos. Até a próxima e possamos estar conectados, se assim for da vontade do Eterno. Shalom Mevorah, Lekulam e até a próxima.